Salut à tous, ici c'est Gabriel pour encore une petite leçon de français. Aqui é o Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de francês. E nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco mais sobre métodos e ferramentas de estudos de idiomas, focado hoje na memorização. Então, se esse é um assunto que você quer saber um pouco mais sobre como memorizar vocabulários, qual aplicativo utilizar, quais ferramentas, quais técnicas, você caiu no bom lugar. Então, já dá o like nesse vídeo e vamos lá, vamos começar esse conteúdo. Bom, pessoal, agora eu compartilhei a tela do meu computador com vocês para poder fazer uma pequena apresentação do que eu quero transmitir com esse vídeo. Então fica comigo até o final aqui, que eu tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para você que está estudando francês. Então, igual eu falei, assunto de hoje, métodos e materiais. Se você não está acostumado com o nosso canal, uma vez por semana eu faço um vídeo um pouco mais longo no YouTube, normalmente. Esse vídeo aqui específico também vai ir para o Instagram. É um vídeo um pouquinho mais curto. Mas o fato é que eu falo sobre francês para iniciantes, vocabulários básicos, estruturas básicas. Outro assunto também que é muito visto aqui no canal, que a galera gosta bastante, é francês com música. Outro muito legal também, francês com séries e filmes. E agora, métodos e ferramentas. Hoje focado, então, em apresentar para vocês esse aplicativo aí que está aparecendo na tela, o Quizlet. E para que ele serve? Pelo amor de Deus, nunca ouvi falar nisso. Então, eu tenho certeza que esse aplicativo vai te ajudar bastante a melhorar os seus estudos. A galera gosta de utilizar o Anki, que é outro aplicativo que tem a mesma lógica. Eu gosto mais do Quizlet, então eu vou levar em consideração o que eu faço e o que também eu passo para os meus alunos fazerem, para que você também aprenda. Então, qual que é o objetivo do Quizlet? Nada mais é do que te ajudar a revisar o que você já aprendeu ou o que você está no processo de aprender. Então, o objetivo dele é esse. Não é te ensinar nada, tá? É fazer com que você tenha um acervo para você voltar lá e revisar os vocabulários que você ou já aprendeu ou está aprendendo. E aí transformar a sua memória de curto prazo, aquela coisa que você sabe e tal, e acaba esquecendo, para uma memória de longo prazo, que é o nosso objetivo quando a gente está aprendendo o idioma, né? É ter aquele vocabulário que a gente aprendeu na hora que a gente quer utilizar ele na frase, já conseguir pescar ele dentro do nosso cérebro. Então esse é o principal objetivo. É como se fosse um post-it, né? A gente usa o post-it manual, prega para ter aquela visão várias vezes e revisar aquilo, né? Várias vezes. Por exemplo, eu estou no quarto da minha namorada. Isso aqui não estava previsto no vídeo, mas eu vou mostrar mesmo assim. E ela tem bem aqui, ó. Vamos ver se dá certo de mostrar. Tem um post-it de inglês, bem aqui. Viu? Então, os post-its são muito bons também para você estudar. Mas o Quizlet é como se fosse um post-it, só que organizado e que você pode acessar tanto pelo seu computador quanto pelo seu celular via aplicativo. Então ele é uma maneira que você tem de se organizar melhor e sem gastar muitos post-its, né? E colocar muitos vocabulários ali para você memorizar, além de várias outras funções que eu vou explicar para vocês mais na prática. Fica comigo. Então, o que eu quero apresentar para vocês é o sistema de reprodução espaçado. Pelo próprio nome, sistema. Tá, é alguma coisa que a gente tem que fazer ou que acontece, né? Reprodução. Leva esse lado de reprodução, mas pode de revisão. Imagina sistema de revisão. Espaçado. Por quê? Porque tem um intervalo. Então você vai fazer aquele sistema, você vai participar daquele sistema para revisar de maneira espaçada, ou seja, intervalado. Numa semana, na outra semana, depois um mês, 15 dias, e aí vai de acordo com o seu cronograma de estudos. E esse sistema de reprodução espaçado, ele foi baseado no que a gente chama de curva de esquecimento, tá? Curva de esquecimento e retenção. Esse é o nome oficial. Que é, nada mais é um estudo, né?
de como o nosso cérebro funciona e como ele absorve as informações que ele tem contato. Então, quanto mais vezes você tiver um processo de repetição espaçado nos seus estudos, ou seja, revisar de maneira intervalada o que você já aprendeu, melhor para o seu cérebro reter aquela informação. E aí fica mais fácil de você utilizar na hora que você estiver falando, dialogando com alguém. Então, por exemplo, olha aqui nesse gráfico, o que, que ele fala? Se você estudar, beleza, estudei. Olha a curva, a primeira curva, né? Azul. Olha a curva azul. Azul escuro. Se você estudou, né? E você não fez nenhum tipo de revisão. Você saiu lá de 75%, depois de 10 minutos desceu um pouco, depois de 24 horas desceu um pouco, depois de uma semana mais um pouco, depois de um mês você sabe menos de 10% do que aquilo que você estudou lá atrás. Agora olha a segunda linha, a linha vermelha. Você estudou, só que depois de uma hora, ou depois de algumas horas, você vai lá e fez uma revisão. Você reviu aquilo, você teve contato de novo com aquele mesmo vocabulário, com aquele mesmo material, seu cérebro já ligou, viu que aquela coisa era importante, né? Colocou ela no topo da lista ali de importância no seu cérebro de novo. Então, deu o que a gente chama de um pico de revisão, né? Você conseguiu fazer com que o seu cérebro ele retenha aquela informação por um pouco mais tempo. Então ele deu um pico. E aí depois voltou. E aí nessa volta, o que aconteceu foi que ela desceu menos do que a curva azul. Você pode ver que aí ficou entre mais ou menos 10% depois de um mês, sem nenhuma outra revisão. Agora, quando você faz uma revisão depois de algumas horas e depois de um dia, que já é a curva amarela, aí você chega nos 30% depois de um mês. Então você percebe que o que acontece é que você vai retendo mais aquela informação que você estudou lá atrás. Se você não faz nenhuma revisão, curva azul, escura. Se você faz uma revisão, curva vermelha. Se você já faz duas revisões, curva amarela. A curva verde é quando você faz uma revisão depois de uma semana. Então depois de uma semana, se você fez uma revisão, olha aí para onde que vai a retenção. Já vai para mais de 50%. Sendo que lá atrás, se você não tivesse revisado, você já tinha praticamente esquecido aquela palavra que você tinha estudado. E aí, depois de um mês, o azul um pouquinho mais claro, é quando você consegue estudar o material da primeira vez e fazer revisões sucessivas depois de algumas horas, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês. E depois daquele processo, você percebe que você reteve muito mais aquele vocabulário que você teve acesso da primeira vez. Então, o ideal é que você faça aí de 4 a 5 revisões para que o seu cérebro entenda que aquele vocabulário que você está estudando, ele é de fato importante para você. É como se você tivesse uma série de folhas de papel. E cada vocabulário é uma folha de papel. Cada informação que seu cérebro tem contato é uma folha de papel. Só que aí, a cada vez que você vê aquela folha de papel de novo, você coloca ela no topo da lista. E o seu cérebro entende que aquele vocabulário ele é um vocabulário importante. E é por isso que o sistema de reprodução espaçada, ele ajuda a gente a reter mais vocabulário. E como que a gente utiliza o sistema de reprodução espaçada? Esse sistema de revisões intervaladas. A gente utiliza ele exatamente com o Quizlet. Exatamente com o Quizlet. E é com ele que eu vou te mostrar como você vai fazer na prática já já. Então, a gente tem a reprodução espaçada, que é o sistema, a técnica, e o objetivo dessa técnica é fazer com que a gente memorize vocabulários. Simples assim. E por que a gente vai fazer isso? Exatamente porque a memorização de vocabulários é um dos pilares mais importantes para que você tenha um aprendizado de francês ou de qualquer outro idioma de maneira acelerada. Para que você aprenda, no lugar de aprender isso em vários anos, você consiga aprender em alguns meses somente. Isso aqui é um dos pilares que pode fazer com que você consiga estudar de maneira mais acelerada. Beleza? Então, por exemplo, muitas pessoas, né, quando estão estudando, falam: eu consigo entender tudo, mas eu não consigo falar. Eu travo na hora de falar. Ou eu sei as regras gramaticais, mas na hora de falar não sai nada.
E outros fatores, claro, interferem, né? Quando a gente pensa nos seus estudos de idiomas. Mas um dos principais fatores que interfere é exatamente a memorização de vocabulários. Outro fator que eu posso citar é o quão você está conectado com o idioma no sentido de escutá-lo diariamente. Mas a memorização também é um dos fatores. E aí eu devolvo perguntas para essas afirmações. Por exemplo, quantos vocabulários você tem memorizado? Já tem memorizado na sua cabeça? Você sabe quantos vocabulários você tem memorizado? Você revisa os vocabulários que já aprendeu? Você tem um processo contínuo de revisar o que você já aprendeu? Ou, já aprendi e não vou revisar mais? A gente viu pela curva de aprendizado que isso tende a ser um erro, né? E que isso tende a fazer com que a gente esqueça os vocabulários que a gente já aprendeu. E a terceira pergunta que eu tenho antes de mostrar para vocês na prática como que o Quizlet funciona é que você está aprendendo constantemente novos vocabulários? Você está tendo contato, está escrevendo eles e está revisitando eles de alguma maneira, seja por post-it, seja por aplicativo, seja por anotações? Como que você tem feito isso? Né? Então, essas três perguntas, responda essas três perguntas para você mesmo, para saber se você está utilizando a memorização de uma maneira correta. Tá? E aí, agora, como que funciona na prática o Quizlet? Vamos lá? Vou mostrar para vocês. Então vamos lá, olha só. Por dentro, o Quizlet é dessa maneira aqui. No caso, eu estou na minha conta de professor aqui, mas você pode ter acesso ao Quizlet gratuitamente, tá? Eu vou mostrar para vocês uma das listas que eu já fiz aqui, né? Então você consegue criar uma lista normal e você vai preencher essas listas. Primeiro eu vou te mostrar uma lista pronta. Depois eu vou te mostrar como você constrói a sua própria lista. Então, aqui é uma aula de supermercado, por exemplo. E aí, dentro da aula do supermercado, a gente pega o material e vai analisar o material. E aqui tem as frases, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, 26 frases que eu elenquei aqui. Samedi matin, les enfants jouent. E tem outras tantas. Então, aqui tem as 26 frases. E depois que você faz a sua lista, automaticamente ele te dá em formato de cards. A gente chama isso de flashcards, no inglês. Que são cartõezinhos normais. Igual esse aqui. Então, de um lado está em francês e do outro está em português. Samedi matin, les enfants jouent. Sábado de manhã, as crianças brincam. Então, nada mais é do que a tradução francês-português em formato de frente e verso, né? Um cartãozinho. E aí a gente continua. Aqui outra tradução, depois mais uma. E assim vai, tá? E aí, a partir dessa lista que você monta de vocabulários, ou simplesmente de frases, de estruturas que você vai criando, eu recomendo você não colocar palavras soltas aqui dentro, tá? E sim a frase como um todo. Você vem, por exemplo, em cartões, que é o que a gente está agora, e em aprender. Aprender é bem legal, porque aí você consegue ter a métrica deles aqui, do aplicativo, de quantos vocabulários ou quantos cards você colocou que restam a aprender, quantos já são familiares e quantos você conhece com maestria. Então, a meta principal aqui do aprender é fazer com que os 26 restantes que estão aqui zerados, eles chegam em boa maestria. E como você vai fazer isso? Respondendo. Respondendo, até conseguir concluir isso aqui. Agora, isso é feito em um dia só? Você vai chegar em boa maestria nos 26 cards desse aqui em um dia só? Não, você vai fazer isso a partir do sistema de produção espaçado. Então, você vai fazer em um dia alguns, depois você vai fazer em uma semana outros, em um mês outros, e aí você vai fazendo, entendeu? Outros em qual sentido? Outras vezes, né, com outras frequências. Então, não vai ser da primeira vez que você vai pegar um baralho, né, vamos chamar assim, vários cards dentro do Quizlet e você vai chegar na boa maestria de primeira, no primeiro dia. Não. Você vai fazer todos no primeiro dia, depois você vai revisitar até chegar no boa maestria. Então, por exemplo, a família faz suas compras no mercado do bairro. Eu já sei que é esse daqui. La famille fait ses courses au marché du quartier. Correto? Tá vendo? Já foi para familiar aqui. 1 quilo de maçã, uma salsicha. Então, de pomme, 1 quilo, un saucisson. É esse aqui. Correto? Já foi para 2, tá vendo?
Então você vai passar por ele várias vezes. O que eu te digo é, por exemplo, da primeira vez que você fizer, passa todos para o familiar. Depois você vai aumentando o ritmo até passar todos para o Boa Maestria. A sua meta é fazer com que saia dos restantes pro Boa Maestria, tá? Então, o Quizlet é muito legal. O principal ponto positivo para mim do Quizlet é quantas dinâmicas diferentes eles têm para um baralho. Diferentemente de outros aplicativos que a galera gosta bastante também, que também tem outros tantos pontos positivos. Então, o Quizlet tem os cartões, que é simplesmente você vai passando e tem francês e português. O aprender, que é esse que você vai passar de restantes para familiares e maestrias, boa maestria. O outro é o escrever, que aí já entra na questão de você ouvir e conseguir escrever, soletrar praticamente, né? O que está escrito aqui, por exemplo, passar isso aqui do português para o francês. Já é uma dinâmica um pouco mais direcionada para produção escrita, né? O soletrar, que aí você escuta e aí depois você escreve. Então, o escrever e soletrar são um pouquinho diferentes. Esse aqui te dá escrita em português, você passa para o francês. Esse aqui te dá o áudio e você, a partir do áudio, tem que transcrever, tá? O avaliar é como se fosse um simulado, podemos dizer assim, né? Um teste ABCD, que você tem que ir marcando, verdadeiro ou falso também, né? Você vai marcando até verificar as respostas, que aí ele vai te dar meio que um relatório para você entender o que você errou, o que você acertou. É um teste. E aí, uma das coisas legais do Quizlet é esse jogar aqui, bem aqui. Jogar. E aí você pode combinar, né? É como se fosse uma memorização, né? Na verdade, tudo isso é memorização, é um jogo de memória, melhor ainda. Então, aqui, ó, vou iniciar o jogo, você vai ver o cronômetro passando, e aí, por exemplo, vem aqui, ó, é isso, obrigado. Em francês, c'est tout, merci. E aí vai apagar, porque deu certo. Agora, por exemplo, se eu falar uma coisa errada, até logo, autre chose. Autre chose quer dizer outra coisa. Se eu colocar junto, vai dar vermelho, vai voltar. Aí eu volto aqui e pego, temos aqui dois lindos pequenos pacotes. On a deux jolis petits paquets, em francês. Eu venho aqui e aí ficou vermelho, tudo certo. E aí, o tempo aqui. Então, cada vez que você for fazendo, ou é fazendo com amigos e tudo mais, você envia para o amigo, você vai tentando disputar com ele, né? Esses jogos aqui são bem legais porque pega na questão da pessoa ser competitiva, né? Então, se você tem um amigo que está aprendendo junto com você, e os dois são competitivos, se vocês brincarem de combinar, vocês vão usar essa competitividade a favor do aprendizado. Outra coisa também é o gravidade, que aí a letra vai descendo, os vocabulários vão descendo e você vai tendo que fazer a mesma coisa da memorização, é bem parecido. E a live, que é outra coisa que eu gosto bastante, que eu faço com os meus alunos de vez em quando, que é você colocar todo mundo numa live, aí o próprio Quizlet, ele divide os times e você consegue com os times ir fazendo simulado, ir fazendo verdadeiro ou falso, até um time ganhar e o outro perder, né? E aí também é outro joguinho. Então, o Quizlet tem muitas dinâmicas bem legais. Esse aqui já é uma lista pronta, tá? Que eu fiz para supermercado, mas para criar uma lista nova é só você vir aqui em criar. Você vem em lista e pronto. Aí você pode vir aqui e simplesmente colocar o nome da sua lista, por exemplo, memorização. E aí você coloca, né? Por exemplo, apresentação, né? Je m'appelle e coloca o seu nome, Gabriel, e coloca aqui, né? Eu me chamo Gabriel. Você pode colocar. E você pode até escolher o idioma, né? Por exemplo, aqui é francês, aqui é português, e a partir disso ele consegue te dar até traduções automáticas. Então, aqui, G 23 ans. Eu tenho 23 anos. Vamos ver se ele vai me dar uma tradução. Não deu uma tradução. Então você simplesmente escreve. Eu tenho 23 anos. Pronto. Então, esse tipo de lista aqui é o que você precisa para utilizar o Quizlet. Você coloca em francês de um lado, em português do outro. E aí você utiliza naturalmente, ou pelo desktop, ou pelo seu celular.
Claro, também tem a versão paga. Eu acho que é uns de 11 a 15 reais agora, não sei. Mas com a versão paga você tem acesso a alguns outros benefícios. Por exemplo, você configurar aqui as cores, o que é mais importante. Por exemplo, aqui o mais importante é o G, né? Que fala eu tenho G. Aqui, se eu quiser deixar em negrito também. Então são coisas assim, simples, mas que agregam também visualmente, né? No seu estudo de na pele, que é o verbo, né? Eu me chamo. Então, deixar em negrito assim. Você pode colocar uma imagem também, caso você tenha a versão paga, mas você pode utilizar ele na versão gratuita sem nenhum problema, tá? Então, o Quizlet funciona dessa forma aqui. Ele é muito importante, eu utilizo bastante ele, tanto nos meus estudos pessoais, quanto, principalmente, nos meus cursos de francês. E eu espero que você aí do outro lado também o utilize para melhorar o seu vocabulário. E entender que a memorização faz parte do processo para você conseguir falar, para você conseguir se expressar, para você conseguir, durante o processo de uma conversação, você revisitar dentro do seu cérebro e pescar dentro do seu cérebro a palavra que você quer utilizar naquela hora, sem nenhum problema, né? A partir da memorização, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir transmitir para o seu cérebro que aquela palavra lá é importante. É aqui que você vai falar isso e é aqui que você vai ter esse discernimento também, porque você vai ver muitas coisas repetindo, né? De uma lista para outra, de um material para o outro que você foi estudando. Então, inclua isso nos seus estudos e me conta, tá? No YouTube, aqui no YouTube, no Instagram também, me conta, me manda um direct para me falar se deu certo ou se não deu, ou se você achou um aplicativo melhor, ou como você está fazendo, como que você está incluindo isso dentro dos seus estudos. Pode deixar até um comentário aqui embaixo também sobre isso, tá? Beleza então, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria falar um pouco mais para vocês sobre a importância da memorização e como utilizá-la a seu favor nos seus estudos através do aplicativo Quizlet. Então, se você ainda não tem no seu celular, baixa. Se você ainda não fez a sua conta, faça. É muito simples, muito rápido e muito fácil. E não se esqueça, deixe seu comentário aqui falando como você utilizou e se agregou ou não nos seus estudos. Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de entrar no nosso grupo no Telegram, deixar o seu curtir nesse vídeo e seguir a gente também. Te vejo lá. Até mais. Merci beaucoup à tous. À bientôt.